Muito obrigado, doutora Cristina, pois é com muito gosto sempre que nos encontramos e hoje então deste modo. Eu saudava, antes de mais, a Comissão Episcopal, na pessoa do Sr. António Moiteiro, porque é a Comissão Episcopal também que promove estas jornadas, e depois saúdo então o SNEC, o Secretariado Nacional de Educação Cristã, a doutora Cristina e o Dr. Fernando, que estamos a ver. Saúdo os secretariados, companheiros de tantas andanças, muitas irmãs religiosas que estou a ver também, alguns sacerdotes, mas saúdo sobretudo os catequistas, os nossos queridos catequistas que são sempre valorosos e dedicados. Realmente estas jornadas 2020 decorrem assim, neste formato, separados fisicamente, mas ligados. E também não deixa de ter um tom familiar, nós podemos mostrar o nosso rosto uns aos outros, não é? E até um recanto da nossa casa. Por isso, muito obrigado por me receberem em vossa casa. Exatamente. Depois, então, eu gostava de partilhar um pequeno, já estamos aqui com ele, por isso, então vou compartilhar a tela para podermos seguir melhor. Pronto, estamos a ver então já. Portanto, será este o tema que nos foi confiado. Apresento já o esquema geral. Eu permiti-me fazer uma pequenina introdução falando deste contexto que estamos a viver. Depois veremos um bocadinho uma apresentação do diretório, mas voltada para este tema que estamos a tratar. Não será uma apresentação geral, isso fica para outras andanças. Depois falaremos então um pouco da família do diretório para a catequese, com dois aspectos. E, finalmente, faço também algumas propostas mais práticas. Portanto, vamos então começar com... Agora não estou a conseguir avançar. Já está. Pois, das muitas novidades que marcaram o ano 2020, talvez a mais inesperada e determinante para a maior parte da sociedade terá sido o regresso à família. Um regresso forçoso, repentino ao lar, depois de décadas de consolidação de hábitos no sentido inverso. A nossa época é premiada por obrigações laborais e sociais que tendem a absorver a energia e o tempo e tantas vezes são subtraídos às atividades familiares. Também é forçoso reconhecer que não foi nem é fácil lidar com esta situação pandémica e as suas consequências. O panorama geral apresenta-se, por vezes, como problemático e até alarmante. Vejam-se algumas notícias que nos perturbam naturalmente. Eu penso, sobretudo, nas dificuldades da gestão do teletrabalho, na instabilidade conjugal e familiar, um flagelo que vai deixando algumas vítimas pelo caminho, neste regresso intensivo ao lar. A configuração das famílias modernas é marcada por aumentos de divórcios, também temos as notícias, não é? Por crescente número de famílias monoparentais, constituídas, unipessoais, etc. Dos muitos fatores que explicam estas tendências, o período que estamos a viver deixou notória a inaptidão, ou pelo menos uma certa inaptidão dos casais para a convivência prolongada, quiçá fruto dos laços baseados mais no sentimentalismo temporário e na satisfação psicológica que no compromisso sólido em coordenação da vida em comum. Importa lembrar também a situação dos filhos, que durante um semestre foram privados da vida escolar regular e disciplinada, comprometendo o ritmo da aprendizagem e as rotinas da convivência social. E vivem agora um recomeço atribulado das aulas. A escola à distância tem-se revelado difícil, penosa e desigual para alunos, professores e famílias. E, por fim, não menos importante, como sempre em tempos de crise, as maiores vítimas são os mais pobres e frágeis, os que são vítimas de violência doméstica, a indigna condição em que muitos idosos, doentes e pessoas com deficiência foram lançados
E eu pergunto onde está a nossa cultura personalista que tantas vezes se limita a uma assistência fria, burocrática, cortando os laços com as suas famílias. Todavia, este momento de crise também mostra a beleza de muitas famílias. E não posso deixar de referir, senão o quadro também seria muito negro, não é? Não é o caso. Muitas famílias reforçaram os laços familiares e ainda arranjaram tempo a estar na linha da frente da solidariedade, da defesa do bem comum. E é o caso, seguramente, dos catequistas que trabalham na educação da fé e participam na vida das suas comunidades. É verdade que muitas perguntas nos assaltam, mas lembremos-nos que Maria e José, a Sagrada Família, não entenderam totalmente a fuga para o Egito ou a perda de Jesus no Templo de Jerusalém, encontrado 3 dias depois. O momento delicado que vivemos é um desafio e a recuperação das potencialidades da família como corpo relacional. Que a família reaprenda a agir como corpo interdependente, que cuide das suas ações individuais para assegurar o bem-estar coletivo, é um valor inestimável. Deixei esta pequena reflexão sobre a pandemia, muito breve e se calhar muito pouco assertiva, mas pronto, foi aquilo que me ocorreu neste momento e talvez me preparando um bocadinho o que vem a seguir. Então, passamos ao diretório para a catequese. O Papa Francisco aprovou este diretório, como já todos temos conhecimento, no dia 23 de março de 2020. É um dia de um santo pouco conhecido, o nome um bocadinho arremessado, São Turíbio de Mogrovejo. Este santo foi era um missionário espanhol, que foi bispo em Lima, no Peru, um grande missionário e escreveu também catecismo. Portanto, é um santo importante, embora talvez não o conheçamos muito bem. Batizou, por exemplo, Santa Rosa de Lima e São Martinho de Porres. Portanto, como vemos, é uma genealogia também de santos. Depois, este diretório foi então foi-nos apresentado publicamente em Roma no dia 25 de junho de 2020. Sem mais delongas, porque para passarmos mais rapidamente, 2 razões principais estão na origem do diretório. Como é dito na própria introdução e como já todos conhecemos, tenho-as aqui escritas, portanto, é o contexto transformado, os contextos culturais, socioculturais vão se transformando e nestes tempos onde as mudanças ocorrem muito rapidamente, o contexto transformou-se profundamente. E são 2 fenómenos que se interligam um ao outro, que marcam esta transformação. A cultura digital e a globalização da cultura. Portanto, isto não são apenas, não são tendências de moda ou de moda passageira. Estes 2 fenómenos alteram a própria antropologia, alteram o modo de ser, de estar e de viver das pessoas de hoje. Ora, a Igreja não pode ser alheia a esta problemática, até porque também as vive, como é natural, estando nós inseridos neste mundo. Este é o primeiro aspecto que faz com que se fosse necessário um novo diretório. O segundo é a atualização do magistério da Igreja. Todos acompanhamos o magistério do Papa Francisco e naturalmente, que sobretudo depois do Evangelho Gaudium, em que o Papa Francisco nos colocou nesta conversão pastoral, nesta igreja em saída, nesta igreja hospital de campanha, tantas expressões que não todos nós conhecemos, sobretudo esta preocupação que o Papa manifestou de comunicar a todos, verdadeiramente a todos, a graça de Deus, o seu amor, a sua misericórdia. A isto ele chama conversão missionária e toda a pastoral da Igreja e também a catequese deve ser um serviço de mediação desta graça de Deus a cada pessoa, às suas relações familiares e sociais e até a todas as culturas. Portanto, este é um aspecto importante que, claro, já surgiu no contexto de muitos outros acontecimentos deste século XXI,
mas podemos sintetizá-los neste aspecto. Um outro aspecto, a Amoris Laetitia, que precisamente desafiava o acompanhamento das famílias, de modo concreto e real, para discernir o melhor bem possível em cada situação. Ora, era um pouco com estas expectativas que nós esperávamos um novo diretório. E podemos dizer que não nos defraudou nessas expectativas. De facto, este novo diretório é claramente, tem um amplo caráter missionário. Coloca a catequese neste amplo horizonte missionário. Portanto, podemos afirmar este alcance e podemos dizer que se desdobra em dois aspectos. Já agora, no anterior, eu tinha aí a falta de fé adulta. Eu julgo que o grande problema da nossa igreja, do ser cristão hoje, é exatamente isso. É a falta de uma fé adulta. É precisamente a esta grande necessidade que o diretório vai procurar responder. Não era bem este o contexto há 23 anos, quando foi publicado o Diretório-Geral para a Catequese. Aí era mais a pertinência eclesial. Falou-se depois de esculturação, por exemplo. Hoje é, sobretudo, a falta de fé adulta. E então o Diretório vai insistir muito nesse aspecto. Mas então, continuando, como é que podemos descrever o Diretório, o caráter missionário? Abrange todo o Diretório, sobretudo a primeira parte, em que é muito bem, vai sendo desdobrado em vários aspectos. Como o Diretório é muito simples, como já sabemos, tem 3 partes apenas, está dividido em 3 partes, que é, portanto, a catequese, portanto, no serviço, no conjunto da evangelização da Igreja, é depois o processo da catequese e a catequese da Igreja particular, ou nas igrejas particulares. Então, o caráter missionário está precisamente logo nesta primeira parte, quando nos apresenta a revelação e depois, logo de seguida, a resposta da fé. Portanto, faz com que um diálogo entre estes dois aspectos. Então, há 2 grandes aspectos que podemos ver. Vemos, por um lado, ao anúncio. Aliás, a missão tem a ver sempre com isto, teve sempre a ver com isto. Por um lado, o anúncio, por outro lado, a resposta. O anúncio é, sobretudo, referido como primeiro anúncio. Primeiro anúncio, que depois podemos, porque eu disse, já expliquei, ao falar do Evangelho Gáudio, é aquela notícia, comunicar a graça de Deus, a sua misericórdia e o seu amor, de tal modo que toca o coração, toca as fímbrias do coração, o mais íntimo, toca a pessoa no seu todo. Portanto, faz vibrar como que o coração, este anúncio de que Deus nos ama, de que Deus nos salva. Pois este anúncio vai ser descrito nestes 4 aspectos. Em primeiro lugar, o querigma, precisamente. O primeiro anúncio tem a ver com o querigma. Embora depois possamos ver, o querigma é algo bastante complexo no diretório e exigirá estudos ulteriores para depois perceber bem o seu conjunto. No entanto, o querigma é precisamente esta primeira tarefa, portanto, é um anúncio querigmático, é um anúncio do essencial da fé. Depois é centrado no mistério da fé e centrado no modo como o Catecismo da Igreja Católica o desenvolve. É um primeiro anúncio dialógico, sempre em diálogo com o destinatário. E, entre muitos aspectos, eu destaco 2, a utilização da linguagem narrativa, da narração, e a via da beleza, para que este anúncio possa ter este seguimento. E depois é um primeiro anúncio enculturado. Portanto, é enculturado na realidade de hoje e no modo de ser do homem de hoje. A segundo aspecto, que é a resposta de fé, aparece no diretório, então, em 2 grandes aspectos.
o estilo catecumenal, portanto, mais do que verdades a saber, mais do que a doutrina, aliás, é sobretudo uma experiência que se vive, um percurso de tipo catecumenal. Aliás, o catecumenato é descrito ao pormenor para nós percebermos bem que estilo catecumenal, depois há uma analogia sempre, em muitas situações, será por estilo analógico, não será copiar exatamente o catecumenato, mas é o estilo que é em etapas, que é com as celebrações e é sobretudo o assumir, o reler a experiência da vida. E depois a parte mistagógica, catequese mistagógica. A catequese mistagógica, como sabemos, como todos sabemos, era a parte final do catecumenato. O Papa Francisco, já na Evangelical, tinha dedicado muitos números à catequese mistagógica e o diretório consagra também, ou coloca a catequese mistagógica como muito importante. Portanto, é aqui que está precisamente esta dimensão missionária também, o que é precisamente no reler, no fazer uma experiência cristã durante a própria catequese. Portanto, não basta comunicar a fé, é preciso fazer a experiência cristã no contexto da própria catequese. Estas duas opções juntas, o catecumenado, a dimensão catecumenal e a dimensão mistagógica, fazem com que o modelo missionário seja precisamente um modelo muito interessante, sobretudo no acompanhamento da resposta da fé. Porque a resposta da fé precisa de ser acompanhada. E o acompanhamento é um aspecto fundamental do diretório. Continuando, um outro aspecto muito importante é o protagonismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito valorizado neste diretório. Costuma-se dizer que o Espírito Santo é o grande ausente, não é? É o parente pobre das pessoas da Santíssima Trindade. Claro que a Evangelical já tinha dedicado o último capítulo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que conduz ao encontro com Cristo. Podemos dizer que antes da perspectiva cristológica está ainda a perspectiva pneumatológica, a perspectiva do Espírito Santo. E conduz a outra coisa muito importante, à contemporaneidade de Cristo. Coloca-nos, ontem aliás o Dom António Couto falava disso, coloca-nos irmãos de Cristo ressuscitado. Portanto, sermos contemporâneos dele. O Espírito Santo que está presente, um outro aspecto importante, está presente na Igreja, no mundo e no coração dos homens. O que faz com que toda a nossa catequese tenha que ter isto presente. Portanto, este diálogo permanente com as pessoas e o respeito que eles merecem, porque neles já está a atuar o Espírito Santo, já lá está antes de nós os encontrarmos. E por isso fala depois dos catequistas com espírito, precisamente, a dimensão espiritual, a dimensão do catequista como mestre, sem dúvida, mas também como mistagogo, é outro aspecto que será referido para o catequista, para além de ser acompanhante e educador. Agora passamos então ao aspecto de catequese e família. Duas notas introdutórias. É significativo que o diretório introduza os agentes da catequese na primeira parte, quando fala da própria catequese, no contexto da evangelização. E coloca na primeira parte. Então, depois de falar da revelação de Deus e da resposta de fé, fala do catequista. Portanto, o catequista não é só... o catequista é toda a Igreja. No fundo, fala da Igreja, mas fala na perspectiva do catequista. É o bispo, em primeiro lugar, são os presbíteros, são os diáconos, e sobre os diáconos é interessante referir o papel importante para o assunto que abordamos, porque com a ajuda das suas esposas e eventualmente dos filhos, podem comprometer-se na catequese das famílias, no acompanhamento de todas aquelas situações que necessitam de uma particular atenção e delicadeza. Portanto, os nossos diáconos têm podem ter um papel muito interessante e muito importante. E já o tinham, mas é a questão de o valorizar agora.
os consagrados, e tem vários domesticados também, e depois aos leigos. Quando fala dos leigos, fala logo, praticamente, a abrir, só depois de 3 números em que fala do catequista, da sua vocação, fala logo dos pais. E fala dos pais como sujeitos ativos da catequese. Portanto, e podemos já ver esse aspecto. Os pais como sujeitos ativos da catequese. Depois fala também dos padrinhos, já agora, fala também dos padrinhos, fala e madrinhas, naturalmente, como colaboradores dos pais na educação, e falo de modo familiar. Portanto, este modo familiar, este estilo, e da importância das mulheres, já vemos também depois, não esquecendo os homens e os jovens, claro. Esta é a primeira nota. A segunda nota é que, ao concluir a segunda parte, quando fala do processo da catequese, descreve a vida das pessoas, o contexto da catequese na vida das pessoas. E aí fala do primeiro contexto, é precisamente a família. Então, vejamos um bocadinho os pais sujeitos ativos da catequese. Eu não estou a ver bem, tenho que ler os apontamentos. A missão educativa dos pais fundamenta-se no sacramento do matrimónio e vem do amor fontal de Deus. Ora, vejamos o que nos disse ontem o Dom António Couto. O amor fontal de Deus, que é a origem, não é o começo, não é como ele dizia, é a origem. Este amor é testemunhado na vida cotidiana e testemunha a beleza, testemunha, portanto, a beleza da fé cristã. Porque é pelo amor que se pode testemunhar a fé. Isto requer um esforço evangelizador e catequético da Igreja para com as famílias. Portanto, este é logo o primeiro aspecto a ter em conta, que o diretório tem em conta. Para que os pais possam tomar consciência perfeitamente desta missão educativa, precisam de alguma ajuda. Depois refere um problema que já é crónico, que o diretório coloca como o maior desafio, que é a delegação das funções na comunidade. Isto é, as famílias delegam na comunidade o trabalho da iniciação e da educação da fé. E isto impede os pais de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Claro que não foram os pais que delegam, a própria comunidade tem culpas no cartório, porque nós, talvez por medo de que não houvesse a ortodoxia necessária, demos talvez demasiado valor a este papel, a este fazer catequese, desconfiando que os pais não fossem capazes. Portanto, há um pouco esta mentalidade, claro que tem a sua razão de ser, a comunidade é essencial, mas as coisas não são, tudo isto é complementar e não exclusivo. Depois destaca, como eu disse, a importância dos padrinhos, fala dos avós, mas sobre isso falar-se-á amanhã, julgo eu, e depois fala-se do dom precioso que são as mulheres, pela sua sensibilidade materna e familiar, pela beleza do género feminino, é uma expressão cara ao Papa Francisco, e não esquecendo também a importância dos homens e dos jovens. Portanto, podemos continuar. Catequese e família, então, ainda dentro deste contexto, aliás, os pais sujeitos ativos da catequese era o que está escrito na primeira parte, quando fala dos agentes, quando fala do catequista. Agora sim, quando fala do contexto, os ambientes onde se desenvolve a catequese, fala então da catequese familiar, fala da catequese e da família. A família é vista também, novamente, como uma comunidade de amor e de vida, raiz da existência, dom posto em ato pelas relações interpessoais, igreja doméstica, são muitas expressões muito que todos conhecemos um pouco, mas que todas elas têm uma riqueza muito grande e é fundamental na nossa vida e será inspiradora para a comunidade. Portanto, a própria família deve ser uma fonte de inspiração para a comunidade que pretende ser família de famílias, ou deverá ser família de famílias. E também podemos ver como é realmente gratificante e consolador ver famílias credíveis, não é? Que tornam também
significativo o amor de Deus. Depois descreve, então, a catequese familiar com 3 proposições. É o, então, em, com e de. Portanto, e podemos ver, então, podemos descrever um pouco estes 3 aspectos. A catequese na família. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a sua base humana, o lugar natural onde se experimenta profundos valores humanos, se pode viver a fé, neste lugar pode-se viver a fé de modo simples e espontâneo. Isto, ao viver a fé, já é um anúncio. Quando se vive a fé numa família assim, é, por este facto, um anúncio de fé. Já se está a transmitir, de certo modo, o Evangelho. E, portanto, uma família que faz isto, faz uma profunda iniciação cristã. Porque a iniciação cristã, precisamente, começa por aqui, por este contactar, por esta experiência vital. Portanto, e como é que faz isso? Faz despertando para o sentido de Deus, para a oração, para os valores morais, para o amor, sobretudo para o amor. E o amor que é testemunhado, não é apenas dito, é testemunhado no modo simples, modo espontâneo, pela vida conjugal e familiar. Este amor, no fundo, significa já o amor como Cristo ama a Igreja. Portanto, está aqui a beleza do sacramento do matrimónio, também tem esta dimensão. Este é a catequese na família. Portanto, a catequese na família é muito mais espontânea, esporádica, eventualmente, não é sistemática, não é estruturada, mas é uma catequese com esta ligação à vida. Depois, o segundo aspecto, a catequese com a família. Fala de uma aliança, naturalmente. A família e a comunidade são uma para a outra referências constantes. A família dá à Igreja a ligação natural ao cotidiano. A Igreja dá à família as chaves para reler a sua própria experiência. Portanto, esta ligação é muito importante. No seio da família deve ressoar naturalmente o querigma, o anúncio mais belo e atraente e mais necessário. O que é o anúncio, o que é o querigma no seio de uma família? É um pouco o que podíamos dizer aos pais, quando têm filhos, a beleza do dom que foi Deus ter dado um filho para educar. Ora, numa família é precisamente esta beleza de poderem viver no seu seio este amor de Deus. De uma maneira, o querigma não pode ser algo formatado, tipo fórmulas. O querigma verdadeiro é aquele que nasce desta simplicidade, que é esse que toca precisamente o coração, embora, naturalmente, com a dimensão, o primeiro anúncio, neste caso é o primeiro anúncio, tem uma dimensão tanto experiencial. A comunidade deve realizar percursos de fé que tornem clara a identidade e a missão da família na transmissão da vida, na educação, na espiritualidade. Portanto, esta catequese com a família tem a ver com o que a comunidade também pode dar à família. Aliada à comunidade, nela e com ela, a família torna-se protagonista da evangelização. Portanto, ela própria será protagonista. E é precisamente então que chegamos à catequese da família. Enquanto a Igreja doméstica, ela já anunciou o Evangelho, como vimos. Torna-se sujeito da catequese. Falo dentro do seu seio, mas acaba por fazê-lo também fora, no seu relacionamento com as outras famílias, no relacionamento com a sociedade. E, portanto, isto já é um trabalho que a própria família faz ou pode fazer. Mas também pode e deve estar ligada a outros setores, a outros âmbitos de evangelização da comunidade. E com a sua sensibilidade própria dá um contributo harmónico para a harmonia, não é, da própria comunidade. Tem uma dimensão que precisa também de ser criticada e valorizada. Portanto, a catequese da família sai assim do seu seio para ter um papel de intervenção na própria comunidade. Continuando então, as indicações pastorais que lá vêm são simples e telegráficas, podemos dizer. Portanto, fala dos noivos,
itinerários que se devem proporcionar aos noivos de hoje, até por aquelas razões que falávamos na introdução, não é? Itinerários de fé também, graduais, contínuos, de inspiração catecumenal, onde o primeiro anúncio, por vezes, carisma, se quisermos, se promova, apareça, precisamente a beleza da fé que se descobre e depois alguma formação catequética. Isto isto já se faz em alguns países, como muita gente saberá. Em Portugal não temos tanto hábito de fazer isto, porque o CPM tem outro tipo de abordagem, não é assim tão catequético. No entanto, é um desafio também para a nossa Igreja. O segundo é que eu proponho para os casais jovens, depois do próprio casamento, terem uma catequese mistagógica à volta da Palavra de Deus. Seria muito, muito, muito importante. Depois, os pais que pedem os filhos para o batismo, é importante acolhê-los, escutá-los, compreender as suas motivações e propor-lhes um caminho adequado para o despertar da fé, e igualmente os padrinhos. Aos pais com filhos na catequese, como já vimos um bocadinho, mas aqui de modo concreto, sobretudo de iniciação cristã, devem ser envolvidos e terem propostas de aprofundamento e, para muitos deles, de primeiro anúncio. A catequese intergeracional, inspirada nas primeiras comunidades cristãs, é uma experiência formativa de várias gerações e o Diretório aconselha que se faça na família, na comunidade e, sobretudo, ao ritmo do ano litúrgico. E depois, finalmente, catequese para casais e famílias protagonizadas pelos próprios casais e que desenvolvam a espiritualidade conjugal e familiar. Uma palavra sobre os novos cenários familiares. Portanto, são as novas realidades complexas e problemáticas, não é? Como todos ouvimos nas notícias desta semana, não é? Portanto, devem ser objeto de atenção e solicitude eclesiais. Acolher, acompanhar e integrar com o necessário discernimento, sem ceder à idealização nem ao pessimismo, pois os catequistas devem proporcionar a sua participação e combater a discriminação. Portanto, fala mesmo ao pormenor destes aspectos, que, portanto, os casos mais podem ter podem ser mais problemáticos para a opção cristã, são irmãos nossos que temos que apoiar, temos que acolher e que integrar. Portanto, como sempre se diz na Amoris Laetitia. Depois, continuando, uma nota especial para as pessoas com deficiência. A sua presença, antes de mais, é um dom nas nossas comunidades. Nós nem sempre sabemos apreciar. É um dom porque deveria ser uma presença habitual. E diz o Diretório claramente. Depois, a cultura de descarte em que nós vivemos, muitas vezes, nós devemos saber responder com uma cultura de inclusão. E, portanto, naturalmente, acompanhá-los na fé. Levanta uma questão, a questão de como comunicar com eles, o problema da linguagem, da comunicação. Aí será necessária formação, obviamente. Precisamos de catequistas que conheçam a linguagem gestual, conheçam todo o tipo de comunicação próprio para pessoas com deficiência. A narração é fundamental, as linguagens de tipo experiencial. E, finalmente, devemos ter um respeito e uma admiração enormes pelas famílias que têm crianças, mas cuidam de pessoas com deficiência. Porque realmente estas famílias manifestam um grande valor de abertura à vida e apoiá-las, acompanhá-las e favorecer a sua integração é realmente muito importante para a catequese também. Antes das propostas, eu não falo aqui propriamente da catequese familiar, que está muito bem descrita no nosso documento, a catequese Encontro com Cristo, está lá a nossa experiência de catequese familiar descrita, como está em muitos outros lugares, naturalmente está nos textos que a promovem, antes de tudo.
Mas iria apresentar aqui, se for possível, um pequeno vídeo de... Nós aqui nas nossas comunidades temos catequese familiar há 7 anos também. Portanto, duas paróquias, uma há menos tempo e outra então há mais, já há alguns anos. E temos aqui algumas declarações dos nossos pais e dos nossos animadores, que eles disseram muitas outras coisas, apenas uma coisa muito breve, depois posso completar com outra coisa importante que eles também disseram. Vamos ver então. Inicialmente, acho que era sentimento geral, quase todos nós achávamos que ia ser uma perda de tempo, mesmo os homens, os pais que iam, também comentavam isso e diziam, isto vai ser uma seca, estamos aqui a perder tempo, mas depois todos já me fizeram a conclusão que, de facto, a nós pais também nos fazia muito bem. A mim, pessoalmente, fez-me conhecer outra abordagem à catequese, outra abordagem mais ampla e mais alargada, e gostei muito da nossa partilha de opiniões, da forma como as reuniões eram levadas a cabo, da forma como nós nos sentimos completamente à vontade para falarmos do que nós achávamos que deveríamos naquelas reuniões, e sinto falta. Aquilo que distingue a catequese familiar da catequese normal é o facto dos pais também ir à catequese. Portanto, enquanto os filhos têm catequese com a sua catequista, os pais têm o chamado animador, que é um moderador que proporciona um momento de partilha em que as pessoas podem expor vários problemas e, portanto, ele também lança alguns temas que podem ser debatidos. E isso é extremamente enriquecedor. Portanto, nós sabemos que em termos que este conceito faz todo sentido. No entanto, isso só funciona quando todo o grupo funciona, que foi aquilo que mais me agradou, portanto, no meu grupo. Adorei esta experiência. E quanto ao meu filho, ele nunca reclamou de ir para a catequese, sabíamos todos que ele me conhecia, são amigos dele, começou a querer convidá-los para os aniversários, foi uma união assim que foi espetacular. Quanto a nós pais, também adorei a experiência, também comecei a conviver mais com alguns pais que eu conhecia de vista, comecei a ter mais contato com eles, adorei os temas que nós debatemos lá, até experiências das nossas próprias vidas, nós comentávamos uns com os outros. Acho que foi muito gratificante, quer para as crianças, quer para nós pais. Para mim foi uma descoberta conhecer pessoas, a maneira de pensar, a maneira de estarmos juntos. Foi uma descoberta muito boa, gostei muito, estava a fazer falta, a verdade seja dita, e foi um conceito novo para mim e um grupo muito aberto a todo tipo de comunicação, de ideias. Os primeiros 3, 4 anos funcionaram muito, muito bem. Havia muito envolvimento dos pais em todas as celebrações, na participação nas celebrações, em outras atividades. O que eu tenho vindo a notar é que, a partir do 4º ano, eu achei que diminuiu este envolvimento dos pais e interesse. Eu acho que se calhar será porque os temas são um bocadinho mais difíceis. Primeiro ano, que é a partilha, os temas são mais familiares, se calhar mais simples. Mas e as pessoas que têm aderido têm-o feito com alguma vontade e com participação. Eu penso que com este tipo de catequese nós conseguimos chegar à população. Muitos deles estavam afastados da Igreja. Para voltarem à Igreja e falarem de Cristo e da fé, também tem sido motivo de conversa e de discussão nos locais de trabalho. Isso também acho que é importante e é positivo, porque a gente pensando e falando, refletindo sobre o assunto, é sempre bom. E isso sei que tem acontecido pelos filhos, adoram ver os pais a participar, no dia na festa do Pai Nosso, os pais
gostam de ver os pais a ler, e os filhos gostam disso. Os pais também, por outro lado, também gostam muito de ver os filhos a participar na missa e nas leituras, na comunhão, e isso tem sido positivo, faz com que a comunidade se sinta mais completa, na minha opinião. E gostei muito e espero ver todo este nosso grupo em breve. E acho que foi muito bonito e muito enriquecedor. Estou a gostar muito. Espero que a catequese familiar continue e desta forma. E pronto, são coisas muito simples. Eles partilharam outras coisas que não foram incluídas aqui neste pequeno vídeo, nomeadamente a preparação dos momentos celebrativos, nomeadamente do Natal, do presépio ao vivo, das próprias celebrações mensais que normalmente acontecem. Também falaram muito dos almoços depois, onde com os avós e com as outras pessoas partilhavam as experiências da catequese. Falaram inclusive da ecologia. Uma das mães ficou muito surpreendida que a questão ecológica fosse tratada assim na catequese. Portanto, não ficaram apenas estes apontamentos mais vivos do que propriamente ditos de outro modo. Eu não sei, eu tinha aqui mais algumas propostas, mas se calhar termino ou abrimos já o debate? Terminamos? Então vamos concluir. Não sei agora se consigo partilhar, mas vamos assim, pode ser assim, também já se vê. Eu fazia 4 propostas dentro deste contexto, um bocadinho refletindo sobre o diretório. Então, 4 pequenos pontos de atenção, se quisermos. Que depois isto não está elaborado para um projeto propriamente, são pontos de atenção. O primeiro, dentro deste contexto que ouvimos, o primeiro seria criar um horizonte comum. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando se fala da família no caminho da iniciação cristã, entram em jogo muitos atores, não é? Entram o mundo das crianças, os pais, são os adultos, os catequistas, outros educadores, o pároco e até as pessoas da comunidade. Ora, isto é uma sinfonia de rostos e de experiências que pode criar um ambiente para o crescimento humano e cristão das novas gerações. Então, eu penso que isto cria uma espécie de humus, onde a personalidade crente se pode desenvolver também do ponto de vista afetivo, intelectual, moral e espiritual. Vou chegar agora. Claro que o problema coloca-se hoje em relação às várias dimensões da fé. Nós teremos que ajudar estas gerações e estes pais, estas famílias, muitas vezes num contexto de bastante indiferença, onde um dos problemas é precisamente a imagem de Deus, que não é relevante para eles, não é credível até, e sobretudo não é necessária, não é? Ora, é preciso que haja uma comunidade que se prepare para poder responder de vários modos a estes pais. Portanto, este seria preparar o terreno criando um horizonte onde todos possam ter lugar. Em segundo lugar, a segunda proposta, o segundo ponto de atenção é o realismo. Isso é o Papa Francisco que o diz na Amoris Laetitia, convida a termos os pés bem aceitos na terra, não é? É o nosso olhar que tem que mudar e não querer que o olhar dos outros mude. Portanto, para isso seria importante fazer algumas perguntas. Que pais são? Que perguntas colocarão eles à nossa comunidade? Estes pais, genericamente, podemos imaginar, fazendo uma breve descrição, porque depois a realidade são sempre dispares, mas vivem, no geral, num momento importante da sua vida, têm uns 30, 40 anos, menos aqui na nossa comunidade é assim, têm um conjunto complexo de papéis, são pais, são mães, marido, esposa, pessoas que trabalham, pessoas que cuidam até dos seus próprios pais ou avós. Portanto, tem um conjunto de atividades e tarefas, muitos interesses sociais, alguns deles, e têm pouco tempo para si mesmos.
como nós, se calhar, também muitas vezes, não é? Mas eles são assim, é uma corrida contra o tempo. E isto acrescenta-se também muitas falências, sobretudo no primeiro matrimónio, e uniões que não funcionaram, estão absorvidos, de certo modo. Ora, ao nível da fé, há contextos diferentes, mas há aqueles que ainda têm uma ligação mais, talvez, da religiosidade popular, ou então de alguns hábitos religiosos, que são os pais que, num contexto como o nosso em Portugal, mas que não têm uma fé realmente vivida, porque só esporadicamente contacto com a comunidade cristã. Então, é ter os pés bem assentos na terra. São estas pessoas que nós temos na nossa frente. E o que é que as interessam? Interessam-se pelo bem dos seus filhos, bem natural, por isso é que os inscrevem na catequese, por isso é que pediram o batismo. Ao dizer isto, não é para desmoralizarmos, é um desafio importante. O que teremos é que calibrar melhor os nossos objetivos, porque senão teremos naturalmente desilusões pastorais, que temos tantas vezes, e temos realmente podemos até nem suportar muito bem as coisas. Este é o segundo ponto. O terceiro, melhorar a aliança educativa. Será possível sempre uma aliança educativa com os pais. Nós e eles estamos aqui porque desejamos algo em comum, é uma vida boa, como dizem os nossos irmãos italianos, não é? Uma vida boa para estas crianças. Assim, nós acolhemos os pais como pessoas ou casais na sua realidade concreta. Têm necessidades próprias, têm medos, têm interrogações, sem nos escandalizarmos dos seus limites e fragilidades. E o que nós podemos fazer é ajudá-los a reformular as perguntas. Portanto, será esta aliança, ir acompanhando gradualmente nas suas descobertas. Sobretudo, eles ficam surpreendidos quando as crianças, isto nota-se que estavam bastante afastados da igreja, quando as crianças têm um sentido sagrado tão interessante, eles ficam surpreendidos, não é? Por exemplo, e outros aspectos desse género. Portanto, a cuidar da própria fé, abrirem-se a novas buscas enquanto acompanham os filhos. Claro que muitos podem se perder pelo caminho, mas pelo menos tentamos essa aliança. Finalmente, experiências diversificadas de tipo iniciático. A catequese formal de conteúdos a transmitir não funciona e não é a mais adequada, como diz claramente o diretório. Embora também seja importante e necessário em momentos próprios, não é? Então, momentos de oração, de reflexão, são importantes, sem dúvida, mas também momentos alternando com momentos de convívio, momentos de celebração, de serviço, e talvez isso faça com que aquela mentalidade, mudar um bocadinho a mentalidade dos catequistas, passar de um programa a realizar, no sentido de transmitir um conjunto de conteúdos, a um processo, a um percurso, em que envolva de preferência a família inteira, de preferência a várias pessoas de várias idades, portanto, numa perspectiva intergeracional. Aí, claro, há muitas coisas que podemos valorizar, sobretudo a arte de narrar, a beleza, mas, sobretudo, esta dimensão sempre permanente, como diz o nosso amigo Enzo Vienne, de hospitalidade mútua. Deixar-se acolher e deixar-se acolher pelo outro. São apenas estes 4 pontos de atenção que me parecem que podem ser úteis para pensarmos modos que depois podem ser diferentes. Nós temos esta catequese familiar como uma proposta estruturada muito, muito importante, mas pode haver outras propostas que poderiam começar, por exemplo, logo a partir do batismo. Já que o diretório nos diz que era preciso continuar, iniciar a partir do batismo uma formação catequética, talvez possamos pensar em atividades a fazer nesta pastoral do batismo e pós-batismal. E termino por aqui, era isto que eu tinha para dizer.
Desculpem se foi um bocadinho pouco organizado, mas era isto então.